É isso aí. A gente está junto e misturado. Coloco 2 textos bíblicos aqui para mim, eu acho que eu não estou esquecendo de nada. 2 textos bíblicos, põe aí Salmos 128. Salmos 128, vamos ler aqui. Diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Segue. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Aí tu coloca João, esse já é outro texto que nós vamos ler. Diz assim: no 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com águas, e encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serventes que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche os olhos, abaixe a cabeça, permita-me fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, perdoe-nos cada pensamento impuro, sentimento impuro, ato impuro, olhar impuro, cada vez que tropeçamos em palavras, cada vez que fizemos algo que não te agradou. Senhor Todo-Poderoso, eu te peço que tu venhas falar em nossos corações, debaixo desse tema que foi revelado pelo teu Santo Espírito. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, que assim seja. Amém, amém, amém. Se você concorda comigo, diga amém. Amém. Compartilhando a mesa, nós vamos dar continuidade na série aqui, compartilhando a mesa. E não tem como falar de mesa se nós não falarmos sobre família, sobre as questões familiares, né, que tanto aí nós vivemos, glórias e dificuldades, né? O salmista aqui, ele escreve sobre um princípio importantíssimo, que para que a tua família seja próspera em todos os sentidos. E ele é bem enfático nisso. Ele repete várias vezes, ele fala sobre o temor ao Senhor. Esse é um princípio importantíssimo para quê? Para que a sua família seja feliz, para que a sua família esteja ao redor da mesa e prospere em todas as áreas da vida. Outro texto que nós lemos aqui foi de João capítulo 2, esse texto me encanta bastante. Por quê? Porque Jesus, ele resolve iniciar o seu ministério em uma festa de casamento. Aonde? Porque ele resolve iniciar o seu ministério em uma festa de casamento. Porque no casamento, é a partir do casamento que se inicia uma família. Quando Jesus ele vai a essa festa de casamento, ele está dizendo para todo mundo: casamento é a ideia do meu pai. Eu fui convidado e eu vou estar aqui, nesse casamento, para o quê? Autenticar essa instituição. Ou seja, a família, quando Jesus vai nesse casamento, ele está dizendo para todo mundo que família é prioridade, que casamento é prioridade. Eu costumo dizer que se você perder dinheiro, você não perdeu nada. Se você perdeu saúde, você perdeu alguma coisa. Mas se você perder a sua família, você perdeu o seu bem maior.
né? Tem um texto bíblico em Marcos 8,36 que vai dizer assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? E eu gosto de fazer um paralelo nessa passagem, perguntar para as pessoas: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Não adianta nada, sabe por quê? Porque a sua família é a sua alma. Jesus inicia o seu ministério, e a Bíblia diz mais, diz que ele revela a sua glória ali naquele local. Ah, quantas famílias precisam que Jesus revele a sua glória. E o meu desejo hoje, nessa noite, é que você saia daqui, chegue lá no seu lar, restaure a mesa, compartilhe a mesa, para que a glória de Jesus caia sobre o seu lar, como caiu um dia. Esse é meu desejo. Hoje, esse é meu desejo. E aqui eu vou correr, porque eu gosto de falar um pouco aqui, geralmente quando eu ministro, eu faço essa ministração, eu falo um pouco sobre os machos. Cadê os machos aí? Levanta a mão aí. Só que é macho. Vixe, irmão. Esse aí. A gente dá uma oportunidade, mulherada. Cadê os machos aí? É que nem Vinix, mano. Vou falar um pouco sobre as fêmeas aí. Cadê as fêmeas aí? Fêmea parece bicho, né? Mas é o que a Bíblia diz, macho e fêmea. Entendeu? Vou falar um pouco para os solteiros. Cadê os solteiros aí? Levanta a mão aí. Ixi, pegou. Pegou o negócio, irmão. Entendeu? Solteiro. Cadê os solteirões aqui, irmão? Nossa, levanta a mão aí só para me ver. Estão com vergonha. Ei, irmão, tá devagar, hein? É solteiro, ser solteiro é bom, pô. É bom, lógico que é bom. Tá de brincadeira? Ah, pastor, mas é porque eu tenho 25 anos e ainda eu não casei. Calma, espera no Senhor. A Bíblia diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Tá bom, pastor, eu tenho 30. Calma, tenho 35, tenho 45. Aí já é para se preocupar um pouquinho mesmo. Entendeu? Não tem, aí já tem que muito jejum e oração, entendeu? Então, aí, relaxa um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho dos pais aqui, dos filhos. Vamos tentar encerrar essa mensagem aqui em meia hora, se Deus quiser. Vocês lembram da história de José aqui? Lembram da história de José? A história de José é fenomenal, cara. A história de José é algo impressionante. Mas tem um detalhe na história de José, que a esposa de Potifar, que é onde ele foi morar, a esposa de Potifar, ela se apaixona por José. Olha só isso. A esposa do cara, do chefe, do líder, do comandante, se apaixona pelo Zezinho. Olha só isso. Entendeu? Olha aí, olha uma deixa aqui. É um perigo a sua esposa ver em outros aquilo que ela não vê em você. Tome cuidado. E a pergunta que fica é essa: o que a esposa de Potifar viu em José que ela não viu no seu marido Potifar? Vou repetir. O que a esposa de Potifar viu em José que ela não viu no seu marido Potifar? Primeiro, José, ele era um excelente administrador. Irmão, a Bíblia diz que em tudo que José colocava a mão, Deus o abençoava e prosperava. O cara era o cara administrando. Ai, pastor, mas eu não sei administrar. Mulheres gostam de homens que saibam administrar, gente. Macharada, tem que saber administrar. Para quê? Para levar ela no shopping, para dizer para ela assim: compra, amor. Entendeu? Compra. Minha esposa, a bichinha está em casa, está dodói. Beijo, irmão. Linda. Ela está dodói. Ela disse hoje para mim bem assim: amor, eu estou doida para comprar. Eu pensei: Senhor, não cura ainda não. Espera mais um pouco. Entendeu? Espera mais um pouco. Espera mais um pouquinho. Mas mulheres gostam de homens que saibam administrar. Sabe por quê? Porque a maioria não, 45% dos divórcios hoje em dia, eles são por causa de brigas financeiras. Né? No final do mês, vocês sabem. No final do mês, o que acontece? Aí paga uma conta, a culpa foi tua, tu comprou aquele x-tudo, e tu que foi comer lá na parrilha, e tu que foi ali, e tu que ajudou a tua mãe, e tu que ajudou, então porrada canta. Não, relaxa, gente.
Entendeu? Homens gostam, tem que aprender a administrar para quê? Para fazer a esposa feliz. Posso ouvir um amém das mulheres aí? O que a esposa de Potifar viu em José que ela não viu no seu marido Potifar? Segundo, José era um cara sonhador, o cara sonhava. Mulheres gostam de homens que saibam sonhar, gente. Tem que saber sonhar. Qual é o teu sonho? Qual é a tua visão? Sabe o que é, pastor? É que eu estou aqui daqui para a glória. Ah, miserento. Para com isso. Mulheres gostam de homens que tenham visão, que saibam sonhar. Por quê? Porque a visão, ela vê o que poderia ser. Por isso que o maior inimigo da tua vista é a tua visão. Por quê? Porque a tua vista vê o que é apenas. A tua visão vê o que poderia ser. A tua vista te restringe ao presente, mas a tua visão, ela te libera para o futuro. Visão é ver o impossível e crer que é possível. Você precisa ter visão, precisa ter sonhos. Por mais que você more hoje num kitnet alugado, numa casa alugada, não sei, algo assim. A Bíblia diz, não desprezais os pequenos começos. E não pode desprezar mesmo, não. Mas se você está nessa situação, você precisa dar visão para a esposa, você precisa falar para a esposa, amor, a gente está aqui, mas eu vou batalhar, vou lutar, a gente vai orar, Deus vai nos prosperar, porque a gente vai chegar aqui. Precisa disso. Terceiro, o que a esposa de Potifar viu em José que ela não viu no seu marido Potifar? José era o cara que era gentil, educado, cavalheiro, simpático. José era o tipo do cara que saberia abrir a porta do carro para sua esposa. Infelizmente tem muitos maridos hoje que saem no carro e a esposa ainda nem entrou. Ei, me espera, me espera, me espera. José era o tipo do cara que entregava buquê de flor para a amada, com uma caixa da Cacau Show e com um bocado de nota de R$100 assim. Eita, recebe aí, varoa. A minha esposa está acostumada. Tu não faz isso não, miserável? Eu não acredito não, que tu nunca fez isso na tua vida. Eu não acredito não, tu não sabe. Tu não sabe, tu vai para a glória durante uns 3 meses, assim. Isso aí. Mas seja gentil, seja educado, seja cavalheiro, pare de ser grosso, irmão. Não seja grosso não, pare com isso. Enquanto você é grosso em casa, lá no trabalho dela, tem um cara chamado Ricardão. Aí tu fica, você é gorda, tem que malhar, hein? Aí ele, o teu marido não te merece. Você é linda. Toma cuidado, irmão, com o Ricardão, entendeu? Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. O que a esposa de Potifar viu em José que ela não viu no seu marido Potifar? José dava um bom testemunho. José, ele era um cara exemplar aonde ele passava. Ele dava um bom testemunho, principalmente dentro do lar. Porque uma coisa é ser crente na igreja, outra coisa... Por isso que eu gosto de reunião assim, que fica um do lado do outro, principalmente quem é casado. Aí fica assim, ó, toma ali, toma ali, toma ali. É para ti. Não, é para você mesmo. Tá entendendo? Fica assim. Ei, tem que dar um bom testemunho. Tem filhos que preferem vir para a igreja, porque aqui não há confusão. É muito complicado isso, gente. E nem a história eu gosto de contar essa história. O pastor, o marido morreu, né? E estava todo mundo no velório na igreja ali e tal, aquele bate-papo, aquele chororô. Aí o presbítero teve uma excelente ideia, ele levanta, irmãos, eu creio, se nós orarmos, o irmão vai ressuscitar. A viúva parou de chorar na hora. E olhou para o presbítero, foi lá na presença dele e diz, olha, se ele ressuscitar, tu leva para a tua casa. Porque o milagre aqui não é ele ressuscitar, é ele ter morrido, porque ele é uma mala. Tu leva para a tua casa, para com isso. Não ora não. Ou seja, qual é o testemunho que você tem dado? Qual é o bom testemunho que você tem dado, rapaz? Qual é o bom testemunho dentro de casa que você tem dado? Será se a sua esposa... se eu chegar e perguntar para ela como é que é você dentro de casa, será se ela passa um relatório bom ou um relatório ruim? Pense nisso, amém? Vamos para a mulherada, macharada, porque a macharada eu gosto de falar mal mesmo. Mas vamos para a mulherada agora? Não, a mulherada eu escolho um texto aqui. Quem já ouviu falar de Jezabel aqui? Jezabel, já ouviu falar de Jezabel? Em 1 Reis 19, a Bíblia fala sobre Jezabel. Jezabel era uma rainha. Ela era casada com o rei
banana chamado Acabe. O cara era horrível, mano. Mas essa rainha, ela tinha uma índole. Qual era a índole de Jezabel? Primeiro, Jezabel, ela era vingativa. A bichinha nojenta. Era vingativa. Tem mulheres que dizem assim, olha, para o marido, diz assim, só porque tu não fez o que eu te pedi, hoje tu não me toca. Espírito de Jezabel, sai dela. Sai. Vingativa, não faz isso não. A Bíblia diz que teu corpo, mulher, não te pertence, mas pertence ao teu marido. É lógico que o texto continua, né? Diz que teu corpo, marido, também não te pertence, mas pertence à tua esposa. Mas assim, quantas pessoas eu tenho gabinetes, casais que eu tenho gabinetes, e eu fico impressionado, sabe? Com espaço de tempo para eles namorarem. Tá bom essa palavra, né? Namorarem? Gente que namora uma vez no mês. Ah, irmão, para com isso. Irmã, não faça isso não. A Bíblia diz que para a alma faminta, todo amargo é doce. Eu vou repetir isso, tá? Para a alma faminta, todo amargo é doce. Eu vou traduzir isso para ti. Se você não deixar a alma desse teu marido farta, ali, pelo menos uns 3, 4 vezes na semana ali, deixar ele acabado mesmo. Olha, as crianças estão tudo lá embaixo, né? O sonho de todo marido é um dia ser, deixa eu usar a palavra. As crianças estão lá embaixo. É ser violentado pela sua esposa. Esse é o sonho de todo marido. Faça isso não. Para a alma faminta, todo amargo é doce. Então preste atenção. Se essa alma não sair farta lá da sua casa, ele vai ver um tribufozinho lá na esquina, ele já vai ficar tremendo. O tribufo olhando para ele, ele vai ficar tremendo. Ele vai ficar tremendo. Não faça isso não, irmã. Tá bom? Não faça isso não, pelo amor de Deus, tá? Deixa a alma desse cara farta. Tá bom? Deixa a alma, não seja vingativa não. Bora lá, qual era a índole de Jezabel? Jezabel era autoritária, ela gostava de mandar. Ela era o homem da casa. Não, essa função não é sua. Tá bom? Essa função é do seu marido, é seu cabeça. Tá bom? E cabeça não é ser machista, não é estar por cima. Cabeça é aquele que sustenta. Cabeça é aquele que provê. Cabeça é aquele que ama a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. É dar a vida pela sua esposa. A pessoa mais importante na sua vida tem que ser o seu marido. A pessoa mais importante na sua vida tem que ser a sua esposa. Não é os seus filhos não, porque os filhos eles crescem e vão embora. É uma só carne com o seu marido, com a sua esposa. Tá bom? Ah, você se escandalizou agora, né? Sabe por que o seu casamento anda com dificuldade? É porque você está dando prioridade para os seus filhos. E a prioridade tem que ser o seu marido e tem que ser a sua esposa. Não seja autoritária. Não seja autoritária. Existe uma maneira de falar e a maneira correta você pode falar duas coisas de formas diferentes. Se eu falar aqui para o Adson, pega um copo d'água ali para mim rápido. Vai. Tá vendo? Ele está... E o que tu está fazendo aqui? Vixe, irmão, olha. Pequei e não sabia. Ele está se acabando aqui. Fica no videogame aí, filho, tá? Fica no videogame, tá? Então, vamos lá. O que eu estava falando? Então, a outra maneira de pedir... Adson, tem como você pegar um copo d'água para mim, por favor? É diferente. Então, são duas formas totalmente diferentes. Precisa. Aí o cara chega em casa, por isso que muito marido chega encaixaçado dentro de casa. Porque o cara chega em casa, acabou o gás, acabou isso, acabou aquilo, tem que comprar isso, tem que comprar... O cara só aguenta com cachaça mesmo. Não tem para onde correr, não. Entendeu? Então não faça isso não, seja mansa e quieto, que é porque a Bíblia diz um espírito precioso diante do Senhor. Amém? Outra que outra, sei lá o que é, já até esqueci, que eu estou pensando nesse moleque.
Outra índole de Jezabel. Jezabel, ela era homicida e briguenta, gente. Duas índoles aqui, homicida e briguenta. A Bíblia diz assim, olha: é melhor morar num canto de telhado sozinho do que numa casa ampla com uma mulher briguenta. Olha só o que diz a Bíblia. Melhor morar num canto de telhado sozinho do que numa casa ampla com uma mulher briguenta. Não seja briguenta não, relaxa. E Jezabel mandava matar também. Olha só que interessante, né? Pastor, mas eu nunca mandei matar. Será que tu nunca mandou matar mesmo? A Bíblia diz, se tu odeia alguém, em 1 João 3, 15 e 16, tu já é homicida, tu já matou aquela pessoa. Tem mulheres aqui, esposas, que odeiam a sogrinha do coração. Tem mulheres que dizem assim, se a tua mãe não vier aqui, ela não faz nem falta. Não faz nem falta, fica para lá mesmo. Não. Quando você fala mal da sua sogra, você fala mal do útero que gerou o amor da sua vida. Não faça isso. Eu gosto muito de falar sobre a mulher parteira e a coveira. A coveira, ela enterra, a parteira, ela gera. A coveira é pessimista, a parteira, ela é otimista. A parteira é totalmente diferente da coveira. A parteira, ela gera o potencial do marido. Ela desenterra o potencial do marido. A coveira, ela enterra. Coveira dentro de casa. O marido está lavando a louça, deixou o prato cair. A coveira diz assim, nunca faz. Quando faz besteira. Coveira, te achei. Coveira dentro de casa, o marido está juntando lixo, varreu a casa, aí a coveira olha para ele assim e diz, rapaz, pensei que Jesus ia voltar e eu nunca ia ver essa cena. Coveira, cara, dentro de casa. Essa é a coveira. Coveirinha. Entendeu? A parteira é diferente. Vê o marido lavando louça, quebrou o prato, ela vai olhar e vai dizer assim, amorzinho, glória a Deus pela sua vida. Com o tempo você aprende. Deixa eu te ajudar a juntar aqui. Essa é a parteira. Se ele está lá juntando lixo ali, varreu a casa, quando ela acorda, vê aquela cena, ela diz, olha para ele e diz, por isso é que eu não te troco, não te dou, não te vendo, para mim tu é o cara. Essa é a parteira. Ela gera. Por isso, tem uma história bastante conhecida, né, que já está aí nas redes sociais, que é do Obama com a sua esposa. Ele estavam ambos num restaurante, e aí vem o dono do restaurante, começa a conversar com a esposa dele, em 5, 10 minutos, e depois ele vai embora, e o Obama pergunta, quem era esse? Aí ela disse, não, amigo meu de infância, se eu não tivesse casado com ele, eu tinha casado com você, ou se eu não tivesse casado com você, eu tinha casado com ele. Aí ele olha para tirar um sarro, olha para ela e diz, quer dizer, se tu não tivesse casado comigo, tivesse casado com ele, tu seria hoje esposa de um dono de restaurante? Ela olhou para ele e disse, não, ele seria o presidente da república. Ou seja, por quê? Porque a parteira, ela gera, a coveira, ela enterra. Seja parteira, não coveira. Amém? Cadê os solteiros aí? Levanta a mão aí. Isso. Preste atenção numa coisa. Antes de você casar, você precisa saber escolher, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque eu já deixei bem claro aqui várias vezes que eu não acredito que Deus tem uma pessoa certa para você. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque se Deus tem uma pessoa certa para você, vai que essa pessoa já morreu. Antes de você conhecer, você vai morrer viúvo antes de casar. É meio sem lógica. O que é que eu acredito? Que a sua escolha, que você tem uma escolha, Deus não tem nada a ver com isso. Você escolhe, lógico, ele vai dar algumas dicas para você sobre essa escolha. Você escolhe, e a partir da sua escolha, aí sim, essa pessoa que você escolheu passa a ser a pessoa certa para você. E ambos vão ser felizes. Mas você não casa para ser feliz, gente. Para com isso. Tá bom? Você não, que eu quero casar, que eu quero namorar, ter relações todo dia. Pergunta de quem é casado se tem todo dia. Tá bom? Então, esse não é um dos motivos. Quero casar para ser feliz. Não faz isso. A palavra solteiro, no hebraico, significa feliz, realizado, inteiro, completo. Eu vou encontrar minha cara metade. Não é cara metade. Você precisa ser inteiro. Estou felizaço. Entendeu? Ali, solteiro, completo, realizado. Né? Ou seja... O solteiro precisa estar feliz, precisa ser completo, senão ele vai destruir a vida de outra pessoa, tá? Então é importantíssimo vocês entenderem isso,
tá bom? Antes de casar. E tome muito cuidado com a sua escolha. Não case por pressão. Eu passei, até me casar com a minha esposa, foram 4 anos de compromisso. Ou seja, foi uma faculdade praticamente para conhecer todos os defeitos dela e ela conhecer os meus. Por isso que a gente quase não briga, quase não discute. Lógico, discute, briga. Mas por quê? Porque eu já sabia de tudo antes. Lá em casa, quem cozinha sou eu. Mas eu já sabia que a minha esposa não ia cozinhar antes de casar, porque ela não gosta de cozinhar. Né, amor? Ela não gosta de cozinhar. Né? E o que ela fez? Ela comprava tudo, os negócios de carne, todas as coisas da cozinha. Antes de a gente casar, tá aqui, amor, para ti, para a cozinha. Tá bom? E hoje quem bate carne sou eu, quem faz tudo sou eu. Mas o combinado, é isso que eu quero dizer, o combinado ele não sai caro. Se você combinar antes, beleza. Tá entendendo? Se combinar antes, beleza. Não, mas eu vou casar porque ele é um gato. Ele fala miau. Né? Não tem problema. Eu tenho 2 gatas lá em casa, não presta para nada. A barata passa pelo lado, eu fico olhando, olha isso, rapaz. O rato come a ração delas. Não serve para nada aquelas gatas. Só para comer despesa. Quer casar combinado, não sai caro, não tem problema. Mas casa com esse cara ou essa moça que acorda meio-dia, não tem problema. Aí quando ele sair para o trabalho, ou ela sair, aí ele vai fazer, tu vai sair, amor, já vou. Tá, amor, apaga a luz aí que eu vou dormir mais um pouco. Não esquece de trazer o meu almoço. Não tem combinado, não sai caro. Por isso que você precisa tomar muito cuidado, tá bom? O que você precisa verificar? Primeiro, olha as redes sociais dessa criança, antes de casar. Olha, vá lá no Orkut. Foi... Não tem... Mas se tivesse acesso, você poderia ir para ver como é que era no passado. Mas vá no Facebook, vá no Instagram, vá lá no TikTok para ver se, ou no Instagram, TikTok, para ver se ela não está dançando uma música da Anitta e rebolando. Vai lá no TikTok para ver se ele não está assim com o peito de fora e as meninas tudo comentando assim, e ele, obrigado minha linda. Vai lá, vê tudo isso, porque isso vai mostrar o quê? Um princípio da palavra de Deus, porque o jovem que tem princípio, ele não se contamina com as coisas do mundo, né? Pode errar, não deve, mas erra, mas logo depois pede perdão e se santifica. Preste muita atenção nisso, não case por empolgação não, vá lá irmão, vai lá irmã, vai lá 5 horas da manhã na casa dele e na casa dela, bate lá, pá. Aí vem a sogra, o sogro, que isso? Eu vim aqui ver com quem eu vou me casar, com quem eu vou acordar todos os dias. Aí vai lá devagarzinho no quarto assim. Aí tira o lençol, aí tu vai olhar ela. Aí ela vai estar sem maquiagem, como aqui na igreja ela vende maquiagem. Ele vai estar roncando, babando e peidando. Esse é o preço, então vai ter que vir no pacote. Isso tudo vem no pacote, gente, não falaram para vocês, não? Quando ele fizer assim, vem aquele mau hálito assim. Então, essa pergunta, como é que é ele aqui? Rapaz, esse vagabundo não lava nem a cueca. Ela não lava nem a calcinha, entendeu? Quer casar para te ver, casa porque tu amou, ela cantando, levita e tal, né? Casa. Nem a história do cara se apaixonou, Randolfo. O cara se apaixonou pela levita, que cantava, ela, que voz linda. Aí depois casaram, aí depois da lua de mel, ela tirou o botox, eu acho que é isso, tirou a maquiagem. Quando de manhã bem cedo, ele bem feliz, olhou para o lado... Aí olhou, ela sem maquiagem, roncando, peidando e babando. Aí ela, bom dia, meu amor. Ele olhou para ela, canta, amor, canta, não para de cantar. Não para de cantar, amor. Não para de cantar. Então observa cada detalhe, relaxa, não casa ainda não.
entendeu? Observa. Se no compromisso não deu certo, termina. Compromisso é para isso, é para se conhecer. Eu já tive vários casais que compromissaram e depois romperam e ficaram amigos, não tem problema, mas preste muita atenção nisso, tá bom? Eu tenho um curso chamado Sim Até Que a Morte Os Separe. Esse curso, eu dou uma aula, a primeira aula desse curso é para fazer desistir o casal de casar. Eu toco terror, meu irmão. Eu toco terror. Ixi, ele sai de lá tudo assim, com o olhão assim. Ai, pastor, não quero mais casar, não. Isso, meu filho, não case não. Case não. Mas quando a pessoa passa por esse curso, mesmo assim ela está firme, aí eu vou para a segunda aula, né? Que aí eu vou dizer o bom do casamento. Que casamento é maravilhoso, não é? Hã? Vixe, irmão. Eu vou começar a fazer palestra de casal de novo, porque o negócio está difícil. Entendeu? É sério, vou começar a fazer palestra de casal de novo. Amém? Pessoal, assim, existia um homem na Bíblia chamado Samuel. Samuel, ele não era um profetinha qualquer. Samuel, ele ungiu o rei Saul. Quando Saul foi rejeitado, ele ungiu o rei Davi. Através de Samuel, os filisteus nunca mais ousaram investir novamente na vida do povo de Israel. Nunca mais. Ele não era um profetinha qualquer. A questão é que na vida de Samuel tinha um porém. A Bíblia diz, em 1 Samuel 8, que os filhos de Samuel não andaram pelos mesmos caminhos do que Samuel. Não tem coisa pior do que os filhos não andarem pelos caminhos dos pais. A Bíblia diz em João 5:24 que o filho não faz nada do que não veja fazer o pai. Ou seja, você precisa ser o herói do seu filho. Você precisa ser a heroína do seu filho. Você precisa ser o exemplo do seu filho. Você precisa passar tempo de qualidade com o seu filho. Por quê? Porque Samuel era um homem de Deus. Nós podemos ser homem de Deus e mulher de Deus, mas não significa que os nossos filhos andarão pelo mesmo caminho. Você precisa fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Ensinar a criança no caminho que deve andar. Essa é a sua parte. Mas só há uma explicação para Samuel, para os filhos de Samuel não terem andado pelos mesmos caminhos. A ausência. O cara era muito solicitado. Você, pai, que é muito solicitado, tome cuidado. Você, mãe, que é muito solicitada, tome cuidado. Você precisa dar atenção para os seus filhos. Por quê? Porque pais ausentes geram filhos sem caráter. Filhos preferem presença do que presente. Uma vez o filho perguntando para o pai: pai, quanto é que o senhor ganha? E o pai: rapaz, sai daqui, eu estou assistindo o jornal. Quanto é que o senhor ganha, pai? Sai daqui, rapaz. Largou-lhe uma sandalhada. E aí o filho subiu, meio lacrimejando. E depois o pai pensou: rapaz, o meu filho queria falar comigo. Não sei, eu vou lá ver o que ele quer. O que tu queria falar comigo? Pai, eu quero saber quanto é que o senhor ganha. Para quê? Eu quero saber, pai, quanto é que o senhor ganha? Eu ganho 40, quanto é que o senhor ganha por hora? O filho perguntou. Aí o pai disse: meu filho, eu ganho R$50 por hora. Aí ele foi na gaveta, começou a contar. 1, 2, 3. Ele tinha R$48. Aí ele disse: pai, me empresta R$2? Ele: para quê? Só me empresta, pai. Aí ele pegou os R$2 emprestados do pai e disse: está aqui, pai, R$50. Me dá uma hora do seu tempo. Pais ausentes geram filhos sem caráter. Cuide melhor dos seus filhos. Talvez você possa ter errado em alguma situação no passado. Mas, lógico, todo mundo erra. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. Mas tente corrigir. Tente corrigir, ainda dá tempo. Porque você não pode imaginar o céu sem os seus filhos estarem presentes com vocês. Nós não podemos imaginar o céu sem a nossa família estar presente. Não podemos. É por isso que a presença na família é tão importante.
É por isso que família para nós é em primeiro lugar. Por isso que família é realmente a nossa alma, o nosso maior patrimônio. Então, se você tiver que chorar, chore de saudade, mas não chore de remorso. Uma vez Pedro, de 8 anos, estava brincando com o irmão mais velho na sala e olhou para ele e disse: mano, eu te amo. O irmão mais velho olhou para ele e disse: ih, rapaz, desse tamanho eu não sei não. Quando crescer? Aí o pai entra pela sala do trabalho, aí ele corre, abraça o pai e diz: pai, eu te amo. O pai: olha, eu cheguei agora do trabalho, depois a gente se fala, depois a gente conversa. Vai brincar com teu irmão. E aí ele, meio sem entender, correu para a cozinha, que a mãe estava ali fazendo algumas coisas, e disse: mãe, eu te amo. Aí a mãe olhou para ele e disse: meu filho, a mamãe está ocupada, mas a mamãe também te ama. Mas a mamãe está ocupada, depois a gente conversa. Enfim, todos foram dormir. Pela manhã bem cedo, o pai de Pedro chama ele: Pedro, desce para vir para a escola. Não faz aí em cima não, que eu vou te dar umas palmadas. E Pedro nem aí, o pai chama de novo: foi lá em cima. Quando ele chega, tira o lençol, Pedro, de 8 anos, estava morto. E do lado da cama tinha uma carta. E essa carta dizia assim: pai, o senhor trabalha tanto que o senhor se esquece de viver a vida com a sua família. Meu irmão, não tenha vergonha de dizer o quanto você ama um familiar seu. Mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Se você tiver que chorar, chore de saudades, não de remorso. O pai do filho pródigo, ele fez tudo pelo filho. O filho tomou as suas decisões erradas. E é assim que muitos de nós fazemos. Tomamos a decisão errada. Mas o pai do filho pródigo, ele chorava, mas ele chorava de saudade. Ele não chorava por remorso, porque ele fez o seu melhor. Mas o pai do filho pródigo, ele tinha esperança que um dia o filho iria voltar. É assim que Deus faz. Ele tem esperança que um dia nós voltaremos para debaixo das asas dele. O pai do filho pródigo ficou na janela esperando o filho e não desistiu. Talvez alguém tenha dito: ele não vai voltar não. Mas ele aguardou. Desiste. Ele aguardou. É assim que Deus faz conosco. Às vezes nós levamos uma vida dissoluta, de pecado. Fazemos tudo errado. Mas o Pai está na janela, esperando você voltar. Por quê? Porque não tem como Ele restaurar a tua família se Ele não te restaurar primeiro. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz: se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Um dia ele avistou de longe o filho. Mas ele tinha um encontro marcado. Ele tinha esperança. Ele avistou. O filho entrou no sítio. Talvez você tenha entrado por aquela porta. Deus já te avistou desde a hora quando você estava se arrumando. Ele sabia que você vinha para cá, voltar para a casa do Pai. Ele avistou o filho. E nessa hora é impressionante quando ele avista o filho.
Ele corre. Imagine essa cena, gente. Imagine Deus indo ao encontro de um filho correndo. E ele não apenas corre, ele dá um abraço bem forte no filho. O filho quer falar sobre o pecado dele. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Mas o pai dá um abraço. E ele coloca anel nos dedos, sandália nos pés, manda matar um bezerro e faz uma grande festa. É isso que Deus quer fazer hoje. Ele quer fazer uma festa, sabe aonde? Lá no céu, porque a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Feche os seus olhos no seu local. Toda a igreja, feche os olhos.